Brasil continua muito dividido. Segundo o Datafolha recente, 48% dos brasileiros querem Bolsonaro preso e 46% querem Bolsonaro livre. O Atlas Intel, também de poucos dias atrás, informa que em um eventual segundo turno, Lula teria 47,8% dos votos e Bolsonaro, já inelegível há tempos, teria 44,2% dos votos. A polarização parece mais profunda do que imaginávamos. Bem-vindos ao canal Tempos. Este é um canal de divulgação científica, discussão de conceitos, obras e autores. Não é um canal de opinião, embora a opinião esteja presente, seja inevitável. Nosso foco, nosso objetivo principal é a divulgação científica. Desde o início, quando criamos o podcast, os professores Chico, Tiago e eu. Se você, então, gosta desse tipo de canal, aproveite para se inscrever e acompanhar as nossas publicações. Vamos lá. Eu vou explorar o tema da divisão da sociedade brasileira, me apoiando muito no livro Biografia do Abismo, de Felipe Nunes e Thomas Traumann. Mas antes, quero explicar o que eu estou chamando de polarização, porque isso é objeto de alguma controvérsia. Eu retomo que, inicialmente, os dados do Datafolha que eu citei na abertura do vídeo. Notem uma coisa, segundo o Instituto, hoje, 48% dos brasileiros querem a prisão de Bolsonaro e 46% não querem. Detalhe, o mesmo Instituto diz que em abril, o percentual dos que queriam Bolsonaro preso era de 52%. E daqueles que não queriam eram 42%. Ou seja, aumentou de abril para cá a oposição à condenação e prisão de Bolsonaro. Parece que à medida que o processo caminhou no Supremo, ele perdeu apoio social. Ele, o processo, a possível condenação. Outro dado interessante, curioso dessa pesquisa. A pergunta é: Bolsonaro é perseguido pela justiça? 50% dos brasileiros dizem não e 45% dizem sim. Se a margem de erro é de 2 pontos, temos quase um empate técnico. Outro dado surpreendente. Revogação do visto de Moraes por parte de Donald Trump. 42% reprovam a atitude de Donald Trump. 47% aprovam. Ou seja, o Brasil está dividido. Quase ao meio. Pesquisas recentes também mostraram uma melhora dos números de Lula na disputa presidencial. Mas esses itens que eu citei indicam um cenário bem dividido, bem parelho. Significaria que os atentados de Donald Trump à soberania brasileira, à autonomia nacional, não tiveram efeito? E o apoio de Eduardo Bolsonaro às medidas de Donald Trump também não tiveram um custo político? Não significa necessariamente isso. O mesmo Datafolha diz que 89% dos brasileiros acham que o tarifaço será prejudicial à nossa economia. E 57% dizem que Donald Trump está errado ao pedir o fim do julgamento de Bolsonaro. Então, como eu falei no vídeo anterior, o custo político das atitudes de Bolsonaro, no caso, Eduardo Bolsonaro, tende a ser muito elevado. Especialmente se considerarmos um país dividido em que frações pequenas podem decidir a eleição. Então, grupos mais moderados podem verem novamente em Lula uma defesa contra o radicalismo, o extremismo dos bolsonaros. Porém, eu dizia naquele mesmo vídeo que tirar conclusões agora seria muito precipitado.
Além disso, como eu brincava, né, pela lei de Alckmin, isto é, mais importante do que o fato, são as versões do fato. Vamos depender das narrativas que vão surgir daqui para frente, acerca desses fatos e quais delas vão predominar. Agora, note uma coisa, essas narrativas vão ser construídas sobre um terreno dividido, um terreno, como eu dizia, de uma sociedade muito polarizada. Quando eu falo de polarização, é preciso esclarecer o que eu estou chamando de polarização. Para alguns, você só pode falar que a sociedade está polarizada se você tem dois grandes polos, equidistantes em termos ideológicos. Isto é, extrema esquerda contra extrema direita. Nesse raciocínio, não poderíamos aplicar o termo ao caso brasileiro, porque Lula seria uma pessoa de centro, centro-esquerda, seu governo seria de centro, para alguns até de centro-direita, ao passo que sua oposição, especialmente aquela de corte bolsonarista, estaria na extrema-direita. Uma outra possibilidade de usar o termo, eu prometi falar do livro Biografia do Abismo, de Felipe Nunes e Thomas Trauman. Recomendo muito a leitura deste livro. Aliás, esse é um ponto que eu queria destacar em todos os nossos vídeos. Sempre que citarmos uma obra aqui. Não há nenhum vídeo que substitua a leitura de um livro. Ele pode ajudar, pode trazer um resumo, mas fundamentalmente os vídeos podem te estimular a ler o livro. Trata-se então de o livro Biografia do Abismo, como a polarização divide famílias, desafia empregos e empresas e compromete o futuro do Brasil. É de 2023, bastante recente. Eles estão desenvolvendo a ideia de que, mais do que polarização, a política brasileira estaria vivendo uma calcificação. Isto é, as posições dificilmente se alteram. Elas ficam muito sólidas, muito pouco maleáveis. E a política não é mais algo que divide a sociedade durante as eleições, mas se estende pela rotina das pessoas. Um dos pontos altos do livro é quando eles propõem os estágios desse processo de polarização. Achei muito rica essa parte e vou falar um pouco disso aqui. Então, segundo os autores, o Brasil está polarizado desde 1994, mas isso tem estágios distintos. Então, teria havido uma fase de polarização partidária, a segunda, polarização social, e a terceira, na qual estaríamos vivendo, polarização afetiva. A primeira fase, a polarização partidária, teria durado de 1994 a 2006. Aí estariam englobadas as eleições de 94, quando disputaram Fernando Henrique e Lula, PSDB versus PT, assim como 98. Fernando Henrique ganhou as duas no primeiro turno. Estaria aí também a eleição de 2002, quando Lula, do PT, venceu José Serra, do PSDB. E 2006 seria o início da segunda fase. Mas antes de falar da segunda, deixa eu falar mais um pouquinho da primeira. Nas palavras dos autores, nessa fase de polarização partidária, dizem eles, os partidos estavam polarizados, mas a sociedade não. As pessoas votaram em Fernando Henrique e em Lula, atentas ao debate sobre as alternativas de crescimento econômico, controle da inflação e geração de empregos. Bela síntese. Segunda fase, segundo estágio da polarização, 2006 a 2014. Aqui é o que eles chamam de polarização social. Em 2006, Lula venceu Alckmin no segundo turno. Alckmin do PSDB, Lula do PT. Aquela eleição foi muito especial porque teria começado ali, agora eu vou extrapolar um pouquinho o livro do Felipe Nunes e do Thomas Trauman para falar de outro autor, que é o André Singer, professor da USP. Ele é um dos autores primeiros a falar do lulismo
E essa eleição de 2006 teria sido a manifestação primeira da força do lulismo, quando, após o escândalo do Mensalão, o governo Lula deu uma guinada e conseguiu, pelos programas sociais, se aproximar do eleitor mais pobre, de mais baixa renda, no mesmo tempo em que perdia apoio entre as classes médias. E, de fato, na eleição de 2006, a votação de Lula entre os mais pobres foi muito expressiva. Mas voltando um outro dia a gente pode fazer um vídeo sobre o lulismo, sobre o pensamento do André Singer. Mas voltando às fases da polarização de que fala o Felipe Nunes e o André e o Thomas Traumann, nessa segunda fase, então, da polarização social, temos a eleição de 2006, a de 2010, Dilma contra Serra, PT versus PSDB, e 2014, Dilma contra Aécio, novamente PT versus PSDB. Note que continua sendo a disputa entre esses dois partidos. Mas na segunda fase, tem outra coloração, que eles estão chamando de divisão social. Dizem os autores, essa divisão ganhou contornos sociais. Enfim, o Brasil está dividido, não exatamente entre dois grandes projetos, mas entre duas rejeições. Em 2018, a maior força política foi o antipetismo. Em 2022, foi o antibolsonarismo. Hoje, agosto de 2025, o antibolsonarismo é maior do que o antipetismo ou antilulismo. Mas a divisão continua. O Thomas Traumann foi questionado ao final das eleições do ano passado, eleições municipais de 2024, se aqueles resultados não teriam colocado em xeque a tese dele com Felipe Nunes sobre a calcificação, sobre a polarização. E ele disse, não necessariamente. Na verdade, a nossa tese será testada nas eleições de 2026, eleições presidenciais, nacionais. De fato, veremos o que vem pela frente. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Aproveite para deixar um like e apareça aqui para novas postagens. Grande abraço.